Então, boa tarde, meu nome é Zimbábue, e esse é o tema que eu escolhi então para apresentar na aula de hoje sobre um só bem-estar. Então, o tema seria cães e a saúde mental humana dentro e fora das terapias assistidas por animais. É importante conceituar então esses diferentes escopos que envolvem o uso de animais. E a Associação Internacional, então, de Interação Humano-Animal, tem uma definição, né? Essa associação é uma associação que congrega, então, diversos profissionais que utilizam animais em intervenções assistidas. E as intervenções assistidas por animais, segundo essa organização, se dividem em três grupos. Então, nós temos as atividades assistidas por animais. Atividades assistidas por animais, elas são, em gerais, supervisionadas por um técnico, né, especialista nessas atividades, e elas têm um tom um pouco mais informal, no sentido de que você não tem algo que você está buscando alcançar especificamente, que você vai medir um outcome, um desfecho, mas você está introduzindo animais em determinados contextos com o objetivo de facilitar, então, relações entre humanos, melhorar o bem-estar dessas pessoas, né? Então, um exemplo de atividades assistidas por animais por exemplo, levar animais em é, casas de repousos, né, onde você tem um público mais idoso, e esses cães, eles então proporcionam um certo bem-estar, aumentam a interação, conversas entre essas pessoas. Outro exemplo também acontece muito no meio empresarial, onde você tem um alto ambiente de tensão, né, metas para serem cumpridas, e em algum momento você pode ter intervenções então com animais para descontrair. É, essa tensão, né? É, um segundo escopo, então, são as terapias assistidas por animais. As terapias assistidas por animais, elas já têm um sentido de uso de animais em intervenções supervisionadas por profissionais de saúde, com o objetivo de causar, então, melhorias, né, na saúde desses animais em parâmetros específicos pré-determinados. Então, por exemplo, o uso então de animais para desenvolvimento de uma capacidade motriz, né, em um parâmetro pré-determinado. Nós também temos as atividades de educação assistidas por animais, que são em geral supervisionadas por profissionais da área da saúde, né? E tem diversas formas, né? Em geral, os animais são usados como facilitador do processo de aprendizagem. Um exemplo muito comum é a leitura para animais. Muitas crianças, então, têm dificuldade na capacidade de leitura. E ao ler para animais, em oposição ao que seria ler para outra criança, né, ou para o professor, elas conseguem fazer isso num espaço, então, que seria livre de julgamentos, né, e conseguem fazer isso com mais segurança. Além disso, os animais também podem ser utilizados para o ensino, então, de educação ambiental, bem-estar animal, né? Então, essas aplicações na área da educação. Nós temos alguns usos dos animais que não são terapias assistidas. Por exemplo, os cães guia, né? Então, são animais considerados de trabalho, e apesar de que o uso desses animais pode trazer vantagens outras que a, a condução, né? Vantagens do campo emocional, afetivo, né? Outro exemplo aqui que tem são os cães de serviço, né, que são usados muito com veteranos de guerra. Tem bastante pesquisa sobre isso nos Estados Unidos, porque como eles invadem muitos lugares, eles têm muitos veteranos, né? E muitos veteranos, então, com estresse pós-traumático. E esses cães são utilizados. Esses cães, eles recebem um treinamento específico para atuar nessas condições de estresse pós-traumático e então auxiliar essas pessoas. É considerado um cão de trabalho,
mas ele tem muitas implicações positivas, no ponto de vista da saúde mental também, que a gente vai falar algumas. Então, aqui eu vou falar de alguns benefícios, né? Então, o uso de cães nessas intervenções assistidas tem causado, benefícios em diversos contextos. Aqui, no contexto mais com pessoas idosas, né? A gente tem que a exposição de cães, a cães por 10 minutos, né? Ela causa uma redução nessa sensação de dor em pacientes com dores crônicas. Tem-se observado também que a exposição a cães, ela reduz sintomas associados à depressão em pacientes idosos com internação prolongada e aumenta também a comunicação desses pacientes. Aqui, com relação a veteranos, né, de guerra, tem pesquisas que mostram, então, que terapias assistidas com animais têm proporcionado, então, melhor sono, né, e uma melhor relação com a família, porque esses animais eles funcionam como um catalisador de relações, então, entre o veterano e a parceira dele, né? O parceiro, ou filho e filha. É, e as terapias assistidas por animais, com cães e outras espécies, né? Também tem casos com galinhas, têm sido utilizados em pessoas encarceradas, né? Como um mecanismo de aumentar a autoestima, aumentar a responsabilidade e redução da agressividade, né? E tem alguns fatores que fazem com que cães sejam animais muito bons para esses tipos de intervenções, né? Então, existem alguns estudos que mostram, através de scans eletrocerebrais, de que, estudos com mulheres, né, em que as áreas do cérebro que são ativadas quando você é exposto a cães são similares às áreas, que são ativadas quando a gente é exposto a bebês. Então, facilita esse, imprint, né, esse estabelecimento desse vínculo. Também interação com cães, né, gera-se a secreção de ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, né? É um hormônio recompensante, mas ele também é muito associado a interações, sociais positivas. E tem outros efeitos, né? Por exemplo, esse efeito Lassie, que seria, é muito bem estudado que pessoas que têm animais, elas se movimentam mais, fazem mais atividades físicas. E tem o efeito físico, né, do deslocamento, mas também tem o efeito de você estar fora, estar em meio à natureza, que traz diversos efeitos positivos para o bem-estar, emocional, né? E uma preocupação que eu tenho, outras pessoas também têm, é que você acaba superestimando o efeito dos cães, né? Temos os cães, então, aplicados em contextos de intervenções, né, assistidas, mas nós temos os cães também como os nossos animais de companhia. E tem uma superestimação do efeito desses animais. Então, eu pesquisei para perguntei para algumas inteligências artificiais o seguinte. Cães são bons para a minha saúde mental? E perguntei tanto para o DeepSeek quanto para o ChatGPT, e as respostas que eu obtive foram absolutamente, sim, os cães são excelentes para a saúde mental, e existem inúmeros estudos científicos e relatos pessoais. E a resposta do ChatGPT também não foi muito diferente. É, Se a gente perguntar para os donos de pet, né, eles falam coisas muito parecidas, né? A gente tem aqui esse estudo que foi feito com tutores norte-americanos, né? E eles falam que 85% deles relatou que teve melhora na saúde mental por ter um cão, e 64% comentou sobre essa melhora com alguém, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que um em cada cinco tutores teve um pet recomendado por um médico ou terapeuta. Então, uma recomendação de profissionais da área da saúde para que você adote um cão, né? Ah, e será que pode ter consequências indesejadas? Primeiro, será que ter um cão é um fator protetivo
E será que pode ter alguma consequência indesejada? É, começou a se estudar muito, então, essa questão de se os cães podem. Sempre teve muito estudo sobre isso, mas teve uma explosão assim de estudos sobre isso durante o Covid, a pandemia, né? É, alguns motivos pelo qual teve um aumento muito pronunciado na busca de adoção por animais. Aqui a gente tem um gráfico mostrando é, solicitações para adoção em Israel, né? E durante o isolamento social, a gente vê ali durante a pandemia que mais que triplicou essas solicitações para adoção. E muito disso é explicado pelo fato de que as pessoas atribuem aos cães essa capacidade, então, de reduzir esse mal-estar, mental, né, essa solidão. É, então, alguns estudos, né, diversos estudos foram realizados, tentando entender se ter um cão durante a pandemia era um fator protetivo em relação a não ter um cão. E eu trouxe três aqui, três estudos que eu acho que controlaram para muitos fatores, como fatores socioeconômicos, fatores do cão, espaço no apartamento. Dois desses estudos eles são longitudinais, então eles avaliam as mesmas pessoas em diversas fases da pandemia, é, mas todos são muito bons. E nenhum deles concluiu que os cães ajudavam em termos de saúde mental. Então, ali eu tirei as frases da conclusão, né? Mas, de modo geral, eles não encontraram efeitos positivos depois de ajustar para esses fatores de confusão, né? Alguns encontraram efeitos positivos. Então, esse Parson, ele encontrou que tem esse efeito marginal, mostrando que maior depressão e ansiedade entre os donos de pet, em comparação às pessoas que não têm. E esse primeiro ali eu não coloquei, mas ele encontrou que tem uma tendência as pessoas com cães terem pior qualidade de vida. É, então não se comprova, né? E muitas pessoas adotaram cães na expectativa de que isso ia causar alguma melhora, né? É, mas será que isso tem algum problema? Porque, querendo ou não, tá adotando do cão, né? Poderia ser um cão que tá na rua, agora tem um lar. Do ponto de vista do bem-estar animal, será que isso é problemático? Então tem esse outro estudo aqui que mostra então que foi um estudo feito em diversos países da Europa, e se eu não me engano, na América do Norte, né? É um estudo multipaíses. E ele mostra que os cães que foram adotados após o Covid ser declarado uma pandemia têm duas vezes mais chances de serem abandonados do que os cães que foram adotados 6 meses antes, né? É, e isso por diversas razões, né? Dificuldades financeiras, muita gente perdeu emprego, muita gente teve que ser realocada. Teve muita preocupação com transmissão de doenças, porque essa era uma informação que rodava na época, né? De que os cães poderiam transmitir, problemas comportamentais. E nesse saco, nesse baú, deve ter muita gente também que adotou o seu cachorro na expectativa de ter uma melhoria, mental, né? Na saúde mental e não se correspondeu. Então, eu deixo essa reflexão, esse tema de discussão, né? Os cães têm sido utilizados em terapias assistidas, causam efeitos positivos para diversas pessoas, mas eles também não são uma solução para todos os problemas. E assim, o cão pode melhorar o seu bem-estar mental, né? Isso é uma possibilidade. Mas se tem uma coisa que é uma certeza, é que é um gasto a mais, demanda espaço, demanda tempo. Isso é uma certeza. A possibilidade de aumentar o bem-estar animal é uma possibilidade, né? Então, fica esse tema para discussão. Não vou estar na discussão em sala, mas se alguém quiser discutir esse tema comigo nos corredores, sinta-se à vontade. Abraços para todo mundo.